Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre de aliados a rivais, o fim da parceria Trump e Musk. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá, né? Vamos falar um pouco do que está acontecendo querendo ou não, a maior economia do mundo, né? E como que essas amizades, né, podem ser um grande problema, né? No rumo da galera, né? Com certeza. Cara, eu acho que a gente vai explorar ao longo desse episódio algumas coisas e acho que existem lições para ambos os lados. Eu vou focar um pouco até nas lições pro Musk, né? E aquela máxima, né? Quando você entra na política com intenção de mudar alguma coisa, a única coisa que efetivamente vai mudar é você mesmo. Porra, isso é sensacional de ser falado, né? E você vê que não tem muito a ver com país, né? Com local, né? O sistema ele é muito maior do que uma pessoa só, né? Sim. Não tem jeito. Eu acho que, assim, conhecendo a figura pública do Musk e essas questões todas, eu achava que essa parceria não ia durar eternamente, mas eu não sabia que ela duraria menos de 6 meses. Me surpreende durar menos de 6 meses. Para quem não está acompanhando, né, houve declarações públicas bem duras do Musk sobre a lei do orçamento do Elon Musk, e a coisa começou a escalar, a ponto de ter um tweet do Elon Musk falando até que não vão descobrir nada sobre a ilha de Epstein porque o Trump está na lista. Exatamente. Então, assim, a coisa escalou num nível pesado, até mesmo Trump com respostas, né, também cutucando, falando, mas vamos ver então quanto você aguenta sem esses subsídios todos do governo, né? Então, acho que cada um expôs ali o máximo que tinha de fraquezas e sobre o outro. Está um momento muito tenso nesse sentido, né? Porque Elon Musk foi um dos maiores apoiadores financeiros da campanha do Trump, mas além do financeiro, apoiador ideológico, né, com um discurso de diminuir o tamanho do Estado. Né, o próprio Doge tinha essa função de cortar coisas e financiamentos inúteis do governo dos Estados Unidos. E eu acho que ele se sentiu traído com a lei do orçamento, falando em subir o teto dos gastos, né? Até discurso de falar que não deveria existir teto de gastos para isso não ser usado politicamente por oposição em nenhum contexto, né? O Trump falando isso. Aí o Musk até pegou posts antigos do Trump que não deveria, né? Deveriam ter um bloqueio do teto dos gastos, não deveria poder subir os gastos, né? Então, nessa troca de provocações, até isso ele achou lá no X e publicou e tudo. Então, é o final de uma parceria. Acho que o Musk estava numa situação disso que eu falei, de talvez ter que mudar ele mesmo, e acho que ele rompe com isso, né? Não é para mim, o governo não é para ele, e busca isso agora, né? Usar essa influência e tudo com uma outra abordagem.
Vamos ver como é que ele muda, né, cara? Porque assim, ele estava se reunindo com muitos políticos, Milley, uma série de coisas assim, o Musk talvez dê uma parada, né? Cara, eu não sei, às vezes ele sentiu, né? Isso, porque assim, eu meio que entendo eu entendo a natureza do problema. Porque se você for olhar, né, o Musk ele é um empresário, ele não é político. E ele veio, né, com essas ideias até do Doge, né, do Dog, sei lá como é que ele trata isso, Uhum, que é o Department of Government Efficiency, que eles estão tentando cortar gasto do governo, né? E a ideia dele, né, como um empresário que entende de finanças, ele quer que o governo corte gastos e, porra, tá certíssimo, a gente defende isso aqui. E ele se alinhou com o Trump, né, que estava propondo isso também até certo ponto, só que o Trump ele é político. E no caso da política não tem como, você tem que fazer aquele meio de campo, né? Você tem que tentar agradar mais pessoas e tudo mais, por mais que ele tenha, né, um posicionamento dele. E eu acho que foi em algum momento aí nesse meio que de fato gerou isso, né? Tanto que teve uma alegação do Trump aí em rede nacional que ele falou que esse cara tá louco, né? O Trump falou do Elon, né? uhum, Então, assim, foi algum momento nesse meio aí que teve, né, esse problema, né, aonde não casou muito, né, esses alinhamentos, e aí vem, né, essa troca de farpa, né, igual que você trouxe, que, tipo assim, o Trump falou, tá, vou tirar o seu subsídio, tipo assim, aí já começou a virar o jogo, sabe? Aí já uhum, começou a virar a briguinha de adolescente. sim. Então, assim, eu não sei qual que era a perspectiva, né, do Musk nessa situação e tudo mais, mas uma coisa é fato, né, se você for olhar na perspectiva, assim, dele como empresário, né, como entidade privada, talvez ele venha perceber isso mais cedo ou mais tarde, que essa aliança com o setor público ela é complicada. Porque o setor Muito. público, ela não é movida nos mesmos incentivos que é a iniciativa privada. Então, o setor público, ele meio que, assim, para nossa concepção, né, ele poderia ser reduzido ao mínimo possível, ele não deveria ser tão impositivo e mais um monte de coisa, mas ele é. Ele sobrevive apenas com base em leis, ele sobrevive apenas com base em uma demanda que às vezes não existe, porque está escrito em algum lugar. Uhum, E, pô, e o Musk não pensa assim. Mas ainda assim ele tinha um alinhamento, né, com o Trump para algumas coisas que sim estavam melhorando, era interessante. E ele, né, ele já era um pouco mais crítico, né? O Musk já era um pouco mais ferrenho com certas coisas. Ele postou até recentemente no Twitter, né, acerca da questão, acho que do M2, né, não, acho que foi do aumento da dívida americana. Eu até peguei a postagem também, fiz uma postagem no Twitter, porque ele estava comentando exatamente isso, né? Que, pô, você tem a dívida americana só subindo, 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 tipo assim, isso só se resolve com corte de gastos, né? E ele tem esse lado, não é nem de perto libertário, mas assim, ele só raciocina do lado do dinheiro. E tá fazendo, e faz sentido, só que a política não funciona dessa forma, né? Então, exatamente. eu não sei aonde, né, que foi o momento aí que os dois tiveram, né, tipo assim, o estopim correto, sabe? Mas eu acho que é algo nesse meio. E aí a gente chega, né, nesse problema que tá agora, né, que, pô, a gente tem a cotação da Tesla caindo, né, porque, por causa da briga no geral, né, claro que é a porcentagem de especulação, mas é complicado, né? Foi igual na época era o Luciano Hang aqui no Brasil e o Bolsonaro, que aí era, porra, era um amor entre os dois e mais um monte de coisa, e aí do nada vem o Luciano Hang pedindo pro Bolsonaro taxar a coisa dos importados, porque compete com a empresa dele. Então, tipo assim,
O pessoal ele é liberal até certo ponto, entendeu? Ele é liberal, sim, mas desde que o negócio aqui não afete a minha coisa. Aí se afeta, eu vou usar da política. E aí a política já não tem os mesmos incentivos, e aí foda-se, eu vou. E aí pode taxar. Não foi o caso na época, né? Mas é um exemplo do que às vezes dessa parceria, né, é complicado. Eu não sei aonde que está o problema, se é o privado não ser parceiro do público ou o público existir, mas, enfim, né, a gente chega nesse problema, né, aonde a gente está agora. Com certeza. Cara, tem uma questão que eu queria levantar nesse episódio também e aprofundar um pouquinho, que é o seguinte: a pressa da democracia, sabe? Como assim? Por exemplo, o Trump tem 4 anos. Acabou o mandato, né? Eu creio, né, as pessoas falam assim, por que uma ditadura é ruim? E aí a pessoa, não, porque é muita violência, é um poder autocrático, é um poder que normalmente caça a oposição, não deixa a oposição, né, não há alternância de poder. Para mim, o mais perigoso de uma ditadura é o tempo. É você poder tomar decisões pensando em 50, 60 anos ou coisa até além da sua vida, porque você vai ter continuidade daquilo, aquilo de forma absoluta, né? Veja bem, eu faço um parênteses que eu sou a favor da monarquia, mas a monarquia constitucional, né, onde o sistema político alterna de forma mais regional, mas você tem a família número 1 que representa o país, entendeu? Então, assim, eu já sou a favor de uma outra, né, de um poder que seja secular, mas um poder moral e ético que seja secular, não é? Diferente de um poder político que aí realmente tem que alternar ou até não existir um nível tão centralizado. Acho que é um passo para a descentralização você ter uma monarquia. Acho um passo importante. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez o Musk não entenda que, além dos incentivos políticos serem distorcidos, existe uma pressa do governante em ter que fazer coisas, em ter que costurar esses acordos para que haja o que se chama de governabilidade, né? Você conseguir passar certas coisas em que sejam de interesse seu para curto e longo prazo, mas você tem pouco tempo, né? Por isso que, por exemplo, o Trump tem pressa de negociar algo com a China, com a Rússia, para, né, resolver a questão de guerra, enquanto os dois não têm a mínima pressa, porque o cara vai estar lá daqui 10 anos, né? Se ele não morrer por algum motivo, mas assim, ele não tem essa pressa. Então, o Musk também não tem esta pressa, ele tem a pressa como empresário, mas ele não tem uma pressa de uma data, né? Ele não tem um deadline. Olha, a partir daqui, o poder que eu tinha não existe mais na minha mão, né? Ele vai estar na mão de outro. E você manter essas engrenagens e essa questão política e esse jogo significa agradar também pessoas que não jogam esse jogo de tempo. Por exemplo, um funcionário público, ele não tem essa questão de tempo. Se você desagrada uma classe de funcionário público, né, se você faz esse corte na carne, você vai ter uma oposição eterna, porque os que ficaram não reagem a esse incentivo de tempo. O cara não é mandado embora. Exato. Então,
você não... Você vai ter uma série de você vai ter uma série de serviços atravancados ou questões que você gostaria de mudar, todas elas paradas, porque vão cair na mão desses burocratas que não reagem ao tempo. Ah, não vou fazer isso, eu não posso mandar, mas eu não vou fazer. E daqui 4 anos você está fora e eu continuo aqui. Entendeu? E talvez isso seja uma coisa que o Musk não percebeu. Tanto é que você viu que ele tinha disparado uma série de e-mails pedindo para que os funcionários públicos dessem 5 justificativas do que o trabalho deles é importante e relevante para o país. Primeiro, muito provavelmente o cara sequer respondeu. Exatamente. Entendeu? Algo que seria inconcebível para uma empresa dele, que todo mundo ia brincar daqueles LinkedIns, né? Post de LinkedIn, escrever tudo corporativinho para ele, alguma resposta. Os funcionários públicos vão falar, que idiota, olha o que ele está fazendo. Eu não vou responder isso aqui. Quem ele pensa que ele é? Por quê? Porque ele tem tempo no cargo. O funcionário público tem o resto da vida. Não, assim... É esse incentivo de tempo, sabe, que eu queria colocar para a gente pensar, não só na negociação do Trump internacional, do prazo dele, mas dentro da própria administração, porque tem muita gente que não responde, né? Por que o Brasil, por algumas pessoas, é considerado uma ditadura? Quem são essas pessoas impondo uma ditadura no Brasil? Elas respondem ao tempo? É exatamente esse o comentário. Entendeu? Exatamente, porque eles não respondem ao tempo, essa é a questão, eles não têm o tempo. E é o que a gente já trouxe, né, em episódios para trás, etc. O sistema, ele é tão maior, ele é tão mais forte, que só uma pessoa que tem tempo pré-definido não vai resolver essa situação. É por isso que o sistema, ele faz com que você consiga colocar em certos locais pessoas que não estão limitadas a voto popular, a um prazo definido e claro, a essa impossibilidade de reeleições. O sistema, ele faz isso de forma proposital, porque eles sabem que quem aparece mesmo, que quem de fato tá lá com a cara na frente, que todo mundo fica de olho, porque o gado é o gado, tem em tese, né? Tem em tese esse negócio, né? Que, não, a cada X tempo ele tem que sair, tem que ser eleito, tem que ter maioria, blá, 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 aquele lero-lero, né? Quando, na verdade, a base da situação toda, quem tá de fato mandando, é isso aí que você falou. O cara, ele tá E assim, traz. não precisa passar sequer pelo crivo popular, né? Ele não são funções que não atendem o anseio da população. E eu não estou dizendo só a elite do funcionalismo público, né? Assim, juízes de Suprema Corte e tal. Vai descendo na escada, vai pensando, né? Aquele fiscalzinho da prefeitura que vai lá multar a loja porque colocou uma plaquinha diferente da dimensão que podia, sendo que na frente da loja tem um enorme buraco no asfalto. Exatamente. É isso que eu chamo para reflexão, porque este cara também não responde aos incentivos do tempo, né? Ele também não está ali, né, para servir a população dentro dos anseios dela. Ele está ali para aplicar uma regulamentação que só favorece o Estado. Então, com que envergadura ética e moral um guarda te aplica uma multa, por exemplo, por estar sem cinto, e do lado dele passa um motoqueiro? Quer dizer, você está num carro estável de 4 rodas,
e você é multada por não estar com um cinto, sendo que o único prejudicado numa situação dessa pode ser você, e aí passa um motoqueiro do seu lado que não existe cinto de segurança em moto, e tá tudo bem, sabe? Por quê? Porque o sistema foi feito para punir, né? O sistema de trânsito, para mim, é o melhor. Ele é feito para punir tanto pré-crime que, né, assim, se você bebeu muito, dirigiu, chegou em casa, fechou o carro, não matou ninguém, que crime que você cometeu? Em tese, o de Que dirigir vítima? embriagado, porque isso está codificado, né? Mas se não Sim, mas fosse. qual que é a Crime sem vítima? vítima, né? Até o momento. Essa É, que é a situação. qual que é a vítima de um crime desse? Nenhum. Então, mas a sociedade ou o poder público acha muito mais conveniente punir esse pré-crime, né? Eu considero todo, né? Disclaimer. Eu estou falando pré-crime porque eu considero que todo crime tem uma vítima. Partindo desse pressuposto, pune-se o pré-crime, né? Por uma série de questões que não são anseios da sociedade, né? Seria, por exemplo, muito mais exemplar e muito mais de fato punitivo se a pessoa que causou um acidente estivesse embriagada, aí sim ela poderia ser presa, uma série de questões assim muito mais graves, de punição muito mais grave, não é? Porque ela arcou com um risco, perdeu os direitos aí por estar com esse risco e foi imprudente, e aí sim é criminalizado porque houve vítima ou houve dano, né? Houve dano de fato. Mas a gente faz uma série de coisas, né? Se você dirigiu, tá sem cinto, foi dali até lá. Que crime, meu amigo? Que punição é essa? Porque você foi punido por quê? Por ter arriscado um pouco mais a vida. Isso acontece basicamente por um problema da saúde ser pública também, né? Mas que crime que você cometeu? Nenhum. Uhum. Né? E a consequência mais grave de acontecer de você estar sem cinto, ela é sua. Ela é no teu próprio corpo, na tua própria propriedade. Ou seja, você está sendo punido por colocar a sua propriedade, corpo, em um risco maior. Peraí, meu amigo. Aí, por outro lado, vai lá e trata o usuário de droga como vítima. Porra. Aí, o cara também está colocando em risco maior a saúde dele e tal. Né? Assim, aí se você é alcoólatra ou tabagista, você também está colocando a sua saúde mais em risco, mas aí pode, porque aí é legalizado. Exatamente. Mas, né? Não Então, faz sentido. Não foi exato. feito para Então, fazer sentido. é esse deep state, essas questões todas criadas, muitas vezes criadas por quem quer, por quem é eleito, mas aplicados por quem não é eleito, que colocam normas e regulamentações que não respondem ao tempo, não respondem à qualidade do serviço prestado, não respondem à própria população que atende e que atravancam todo um sistema que fazem com que políticos, muitas vezes, até munidos de boas intenções, sejam obrigados a dar passos atrás ou a recuar em relação a certas coisas e que fazem, por exemplo, um Elon Musk da vida não entender como isso é possível, não é? Porque um cara que chegou, comprou o X e fez o que ele fez, ó, vocês estão demitidos, abre não sei o quê, o que você faz? Ah, isso, vocês estão demitido, a coisa funciona assim e tal, e criou, né, tirou 80% da coisa, manteve o site funcionando e está funcionando muito bem, obrigado. É muito difícil para um cara desse entender que ele não consegue fazer isso num Estado.
né? Eu achei ele todo empolgado com isso. Eu falei, cara, vai dar com os burros na água. Não vai conseguir brigar com o Deep State. O Seja problema... sobre qualquer presidente. Sim, o grande problema é que é isso, né? Que às vezes o cara, ele estando ali amigo, né, próximo de determinada pessoa, ele pensa, né? Ele acha que, poxa, talvez dê, né? Talvez seja viável. E aí ele tenta fazer dessa forma, né? Ele tenta, sei lá, né? Vai que. E o problema é esse, né? Às vezes Pois não é. dá, porque é muito difícil, né? É muito complicado você tentar entender essa parte da, da política, né? E muito mais ainda essas relações. Essas relações elas acabam sendo dificultosas ou ficando mais difíceis porque você tem que entender que os incentivos são diferentes. O Musk ele buscou nesse meio incentivos. Na verdade, sim, são questões financeiras que iam favorecer ele, obviamente, mas que também iam, na nossa perspectiva, favorecer também a sociedade no geral, porque a gente é a favor de cortar gastos do governo, porque quem sustenta o governo é a população. Mas o problema é isso, né? O problema é que a política, às vezes, ela vai ter outras necessidades. Por mais que eles às vezes entendam que, pô, realmente tá certo isso, tudo mais, a sua ideia, cara, beleza, você tá certo, mas o que mantém, né, a gente no jogo não é você tá certo, não é você fazer o certo. Na Então, política, não. exatamente, então essa que é a discussão, né? Tipo assim, a tese do Musk, né, por trás disso, né, que tipo assim, da discussão dos dois, né, que o Trump vai acabar causando, né, uma recessão nos Estados Unidos por causa ele lançou uma lei, alguma coisa assim, sobre organização financeira, essas coisas assim. E aí o Musk falou, né, isso, que ele ia gerar essa recessão. Só que essa que é a ideia, você não sabe até que ponto ele talvez queira gerar uma recessão, se vai ou se não vai, se a população aceita o que ele está fazendo ou não. Então, assim, são coisas distintas. Uma vez eu ouvi, né, e assim, ficou marcado, né, de um político, né, numa situação, para você entender como é que essas coisas funcionam. E a discussão era, olha, aqui chove muito, e a população criou casas no morro e quando chove desaba. Uhum. E isso foi levado, né, Clássico. ao prefeito, né? O prefeito, tá chovendo muito, tá chegando a época de chuva e quando chove muito, as casas desabam e gente morre. Vamos lá e vamos fazer uma ação da prefeitura para retirar essas pessoas desses locais de risco e tudo mais. O prefeito, muito sábio no quesito político, o que ele vira e fala? Não, a gente não vai tirar essas pessoas de lá. A gente vai só emitir o alerta. Por quê? Porque se eu for lá e tirar essas pessoas de lá, eles vão lembrar que eu tirei elas da casa delas Uhum. e vão passar isso para o meu filho, que vai vir ano que vem. Se a chuva tira elas da casa delas, se a chuva tira a casa delas ou elas morrem, a culpa é da chuva e não minha, e não do meu eixo político. Então, a gente vai deixar do jeito que tá. E tipo assim, É. tipo assim, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, não é possível que eu, sabe? Olha É isso. só, sabe? É muita loucura, porque assim, o incentivo político, ele não tá no bem da população, não, cara. E dependendo da maneira com que ele presta socorro, ele ainda sai melhor na situação. Exatamente, porque para e pensa, aí esse cara que em vez de agir na causa, que ele sabe que seria isso, por exemplo, o que ele faz? Ele faz uns contratos aí de, sei lá, bombeiro, sei lá que porra que ia ser, e aí fala, ó, contratamos tantas pessoas antes da coisa, desabou lá, a gente foi lá com tudo, porra, ainda faz uma comitivazinha lá na frente do desabamento, olha que coisa bonita. Entendeu?
E aí o povo vê isso e acha que é maravilhoso. Então, assim, a grande ideia, né, disso que eu estou falando é que os incentivos da política, eles são muito diferentes, né? E talvez seja isso que tenha causado essa disrupção, né, entre os dois, a gente falando de Musk e Trump, porque isso é uma coisa que eu sei e eu posso trazer aqui. Tenho certeza, né, que quem nos ouve vai ter outros casos. Seria até interessante ouvir esses casos, se o Uhum. pessoal pudesse, né, comentar ou mandar no Discord, marcar a gente, né? Mas, tipo assim, isso é um caso que eu sei. Agora você imagina, a nível de Estados Unidos, maior nação do mundo, todos os casos que a gente não sabe, que a gente nem imagina. Então tem muita coisa, cara. Tem muita coisa nesse meio que, cara, é difícil. Cara, não é soberbo o que eu vou dizer, mas eu acabei de ter uma epifania aqui sobre uma diferença de liberal e libertário. Hum, É que o libertário não abre mão de fazer o certo. O pode ser. liberal, nesse jogo político, ele é obrigado a ceder sabendo que está errado. Uhum. Não é? E o libertário tende a não ceder a esses valores. E a única maneira que tem de não ceder ao saber que a impressão de dinheiro é errada, ao saber que o indivíduo tem que ter soberania, a uma série de coisas que o sistema político tira, é justamente não jogar o sistema político. Né? É, exatamente. Isso que complica, sabe? Porque é o que a gente fala, né? O que a gente sempre falou. A diferença, né, do liberal para o libertário, etc., né? Que a gente tem que entender que o liberal, né, quando ele defende o Estado mínimo, ele defende exatamente aquilo que vai matar o Estado mínimo, que é a presença de Estado. Porque a presença Uhum. de Estado, ela sempre tende a crescer. O Estado, por si só, como um organismo, ele tende a crescer, porque ele quer trazer mais pessoas, ele quer subir os seus salários, ele quer ter mais área de influência. E tudo isso só vem a custo de aumentar o Estado. Então, quando você defende o Estado mínimo, se você não tem mecanismos muito fortes mesmo de mantê-lo mínimo, você está defendendo com que existam os mecanismos que ainda vão fazer ou permitir com que ele volte a crescer no futuro. E se você tem um Estado mínimo que, poxa, é mínimo, conseguimos fazê-lo mínimo e a gente vai garanti-lo mínimo, como que você vai dar a ele o poder de Estado? Quem de fora do Estado, que em tese gere as leis e a aplicação dessas normas, vai conseguir ter força suficiente para manter ele mínimo? É um questionamento. Então, o problema, né, do Estado mínimo e do liberal nesse sentido é que você vai estar alimentando a semente que vai crescer e que vai voltar a assumir o tamanho que a gente chegou hoje em dia, por exemplo, né? Então, Com assim, esse é um certeza. ponto no qual a gente traz, né, a ideia do libertário como sendo Sabe, mais interessante. a origem do Estado, nem não moderno, antigo, era justamente garantir proteção. Proteção militar contra invasores, né? Hoje em dia, está garantindo absorventes para pessoas trans. Mano, pera lá, bicho. Exatamente, com o seu Sabe? dinheiro. Com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro. Pera lá. Vamos. Né? É, é, é um nível de intromissão, é um nível de expansão que não dá para suportar, ou principalmente não dá para financiar. Né? Garantir a minha segurança, o resto, né, contra invasores externos ou contra, né, ladrões ou pessoas que atentem à minha vida. Partir disso para garantir educação para pessoa que não se quer cobrar de uma pessoa que não tem filho educação, financiar a educação de crianças. Pera, onde a coisa
Onde esse mínimo deixou de ser mínimo? Ao longo do tempo. Ao longo de pessoas pedindo cada vez mais. Ao longo de pessoas deixando de arcar com o custo da soberania em troca de favores, de aumento de Estado, de maior interferência. Né? Interferências essas que vão na vida de outras pessoas que não querem financiar aquilo. Né? Deixando o voluntarismo de lado, você começa a permitir que esses absurdos vão acontecendo em escalas cada vez maiores. Isso é inadmissível, cara. Isso chega num ponto, e essas coisas que talvez o Musk tenha sido muito ingênuo de achar que ele estaria numa situação política diferente, né? E também não fazendo o meia-culpa e olhando para trás, e vendo quanto subsídio as empresas dele recebem, né? Os contratos que ele tem com órgãos públicos, que despejam caminhões de dinheiro em cima das tecnologias que ele está desenvolvendo, e que não seria possível, não fosse a velocidade com que ele consegue, se não fosse financiamento de governo. Então, ele tem que entender que ele joga esse jogo, né? Que são pessoas ali dentro permitindo essas pessoas que não respondem a incentivos, né? Funcionários da NASA, departamentos e tudo, que permite, por exemplo, que a SpaceX tenha a tecnologia que ela tem hoje. Ou permitindo subsídios ao elétrico e vamos combinar, essa distorção de mercado, porque até o presente momento estava muito bem. Eu sabia que esse discurso dele ia ser conflitante com o Trump, né? Porque o slogan dele é drill, baby, drill, né? Vamos cavar e vamos achar. Né? E o Trump fala isso. Então, como esse discurso ia com um futuro elétrico que depende do principal negócio do Musk. Isso em algum momento ia dar conflito, né? Mas a coisa foi por um outro lado, quer dizer, por primeiro orçamento que o Musk poderia tecer críticas, mas não escalar, creio eu, dessa forma, né? Principalmente sabendo que ele é uma pessoa de rabo preso com o governo, que ele depende de contatos do governo. Então, assim, ele também recebe esse dinheiro de pessoas que não voluntariamente estariam financiando aquilo. Isso é perigoso, né? Assim, ele recebe esse dinheiro sujo, por assim dizer. Eu não sei se foi, assim, inocência da parte dele, ou se, tipo assim, ele já entrou sabendo que poderia acontecer e falou assim, eu vou tentar, sabe? Não sei, enfim. Eu só... Se ele tentou, né, foi infantil, né, no meu ponto de vista. Não é uma coisa que eu tentaria, né? Porque a vivência me mostra que isso não dá certo. Mas, assim, a ação da Tesla caiu bastante. 14 e poucos %. Sim. E eu achei a notícia aqui agora. Trump diz que Musk é um drogado e sinaliza que pode deportá-lo. 200, tá nesse momento, né? A gente está no dia 6 de junho. 284 a ação da Tesla, caindo 20% nos últimos 5 dias. Nossa, tá isso então, tudo. Assim, tá sangrando como se fosse cripto. Né? Então, é difícil, cara. Tem que estar... O Musk também, ele precisa entender que no tamanho que ele está e do jeito que ele organizou as empresas dele, ele também é um ente político que depende desses incentivos políticos, né? Então, ele sair batendo assim numa questão de orçamento, ele poderia ter falado algumas críticas, olha, não apoio, mas entendo que o jogo político é assim, ele podia ser, né? Ele poderia ter sido até sincero, falou, olha, entendo que esse jogo político é assim, é sujo, e o cara é obrigado a fazer isso. Mas, porra, seria muita ingenuidade dele. Se foi isso, ele é muito ingênuo em acreditar que ele com o Doge e não sei o que ia conseguir, o Trump ia chegar
cortando na carne, achando que a coisa ia ser simples assim, né? Não é. Não é. Acho que é isso, né, para esse episódio. Acho que aprendem os dois, né? O Trump tem que pegar parceiros que entendam melhor do jogo político, e aí acho que faltou conversa dele para explicar, olha, vai ser assim, vai ser assado, né? Um parceiro político desse tamanho, um cara que assumiu um órgão desse tamanho dentro do governo, era para ele ter chamado e conversado. Ó, vai acontecer isso, não conseguir dessa forma, vai ter que ser assim, a gente vai ter que pensar melhor a longo prazo, né? E vamos tentar não escalar isso. Se você não quiser fazer parte, tudo bem, você sai, né? E não sai xingando todo mundo como ele fez. Né? Mas e o Musk aprende essas lições todas, que os incentivos perversos. Talvez esteja nascendo um Musk de fato libertário, né? E aí ia ser muito bom para a nossa comunidade, ele libertário, sabe, se livrar dessas verbas governamentais, ia ser legal para todo mundo, sabe? Não sei se ele vai conseguir, né? Porque incentivo para elétrico está diretamente ligado a essa distorção que o Estado vem fazendo em cima de modalidades de energia não tão eficientes, mas que, né, enfim, tem uma agenda dita verde aí em cima que está penalizando as pessoas. Mas vamos ver, né? Enfim, acho que esse é o episódio. Vamos, né? Chegou até aqui, deixa o like, deixe seu comentário, né? Deixa algum exemplo, como o Felipe pediu para vocês fazerem. E, cara, acho que manda esse episódio para aquele cara que acredita que alguém pode mudar o Estado por dentro, sabe? Acho que é uma dosezinha de realidade aí que aconteceu com o Musk, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.